Olá, leitores! Eu sou a Janaína, esse é o Estante de Fantasia e no vídeo de hoje vocês vão me acompanhar ler a primeira trilogia da série Duna. Eu gostaria de dizer que quando eu comecei a gravar os primeiros takes, quando eu comecei a dar a minha opinião sobre os primeiros livros, eu tinha muito certo na minha mente que eu iria ler os 6 primeiros livros desse universo gigantesco que é Duna, mas eu consegui ler apenas os 3 primeiros, porque eu simplesmente empaquei no livro 5. E aí eu quis ler outros livros e eu só pausei. Não é um livro abandonado, eu vou voltar para essa leitura em algum momento. Mas para não ficar prendendo os takes aqui, esse vídeo, eu resolvi dividir ele em 2 partes. Então a primeira parte é essa que vocês estão assistindo, que é sobre a primeira trilogia, e quando eu finalizar o segundo livro da segunda trilogia e o terceiro, eu faço outro vídeo com a minha opinião e, enfim, um apanhado geral também. Mas aqui vocês vão conhecer um pouco dessa primeira trilogia, o que eu achei, as minhas impressões, enfim. Então, vamos começar, vamos ver tudo que eu achei dessa trilogia, que eu já adianto que é muito diferente. E hoje eu vim falar pra vocês um pouco da minha experiência lendo Duna, exatamente. Eu tenho essa ediçãozinha aqui, que é de bolso, que faz parte desse box que tá aqui atrás. Ele é bem pequenininho, ele é do tamanho da minha mão. Ele não tem orelha e as letras não são confortáveis de ler. Eu consegui ele, assim, adquiri ele, né, numa promoção da Amazon. Ele ficou baratinho, assim, dentro da média. Não são livros baratos, mas eu acho que valem a pena. Eu queria adiantar que eu não estou nem na página 100 desse livro, mas eu já estou adorando a história e estou com muita expectativa. Mas esse livro aqui me traz algumas sensações. E eu resolvi vir aqui conversar com vocês e fazer uma análise. Na verdade, não é fazer uma análise. Eu vou ler uma página dele com vocês, que é a página 58, porque essa página em específica, ela me trouxe muitas sensações. E são as sensações que eu tenho durante a leitura desse livro. E eu acho que isso vai continuar aí por toda a saga. Eu sei que nós temos uma trilogia principal, mas depois nós temos outros 3 livros, mas acho que esse aqui é o maior de todos, então eu espero muito desses aqui e eu acho que vai me deixar uma impressão bacana, sabe? Eu acho que vai me deixar uma boa primeira impressão e vontade de continuar essa série. Antes de pegar esse livro pra ler, né, eu fiquei bastante insegura porque é uma série grande e como eu crio conteúdo, isso com certeza vai impactar, porque eu vou demandar um tempo, né, um tempo maior pra ler essa história aqui, enquanto eu não vou ler outras. Então isso vai gerar um impacto, né, na criação de conteúdo, mas o intuito de estar aqui é para compartilhar a minha leitura com vocês, né? Então eu acho que é isso. Eu acho que se me deu vontade de ler, eu vou pegar e vou ler. Então foi isso que eu fiz, eu peguei e li. Então vou conversar um pouquinho com vocês sobre como está sendo essa leitura e a gente vai fazer aí uma reflexão de uma página muito específica que eu achei que me trouxe um misto de sentimentos muito grande. A página em específica que eu vou trazer aqui para vocês é a página 58. Ela fica no finalzinho de um capítulo, tá? A gente sabe que é o início de capítulo por conta dessa citação aqui, né? Nessa edição a gente não tem a numeração de capítulo, mas a gente sabe que inicia por conta desse trecho que é retirado de algum livro, aparentemente. E aqui o nosso protagonista, o Paul, já peço desculpas se pronunciar o nome errado. Os nomes aqui nessa saga não são fáceis de se pronunciar, então se eu estiver pronunciando errado, me perdoem. Eu só vou saber a pronúncia certa depois que eu assistir o filme ou a série, mas eu só vou fazer isso depois que eu terminar esse livro. Então é isso, é o que temos pra hoje. Mas contextualizando, o nosso protagonista, o Paul, ele está tendo uma aula de luta com o professor substituto dele. Então vamos começar a ler o que temos nessa página. Halleck observava a cena e manipulava os controles. Sua mente parecia dividida. Uma parte atenta às necessidades do treino e a outra divagando, contrariada. Sou árvore frutífera bem dobrada, ele pensou, cheio de emoções e habilidades bem dobradas. Todas enxertadas em mim, todas frutificando para outra pessoa colher.
Cara, eu li esse trecho e eu fiquei com vontade de passar esse corte pro Scooby. Assim como eu fiquei essa página inteira. Eu queria colocar todos os cortes dessa página no Scooby. E o que me passa desse trecho? Ele tem um significado, eu entendo o significado dele, mas eu sei que ele vai ter um significado muito maior lá na frente da série. Então, uma característica desses livros pelo menos desse aqui em específico, acredito que os outros da série também sigam essa mesma linha, ter esses pensamentos meio filosóficos, meio pensativos, sabe? Meio reflexivos. Eles falam uma coisa e querem dizer outra coisa também. Eles têm um significado a mais que eu acho que por enquanto a gente não consegue entender, mas que lá na frente vai fazer muito sentido. Então vamos continuar para outro trecho. Por alguma razão, ele se lembrou da irmã caçula, de seu rosto de fada, tão nítido na mente dele. Mas ela havia morrido, numa casa de diversões para os soldados Harkonnen. Ela adorava amores perfeitos. Ou seriam margaridas? Ele não conseguia lembrar. Incomodava-o que não conseguisse se lembrar. E me trouxe um sentimento de tristeza. Eu fiquei com uma pena. E é isso, sabe? Eu acho que a gente vai ficar com pena de muitos personagens nesse livro, porque não é uma história fácil. O nosso protagonista aqui vai para um planeta hostil, então vai ter muita dificuldade. Eu já sei disso, sabe? Eu não vi muitas pessoas falando sobre Duna, mas eu sei que, assim, eu imagino que ele vai ter muitas dificuldades. Parece que não chove nesse planeta, então a água é um bem, assim, super precioso e que eles não têm. Então, é um livro triste. Simplesmente assim, ele é um livro triste. E tem passagens tristes, então a gente vai ficar emotivo e triste em algumas partes desse livro. Então, é isso. Até agora nós temos pensamentos reflexivos, nós temos tristeza e assim, é um misto de emoções. Mas vamos continuar aqui analisando esses trechos. Continuando. Paul aparou um golpe lento do boneco, erguendo a mão esquerda em entretecer. Eu, como uma boa leitora de fantasia, eu não me incomodo quando eu não entendo um termo, quando eu não entendo uma palavra. Eu simplesmente sigo a vida e vou juntando as peças ou vou entendendo ali pelo contexto. Só que Duna, em específico, tem um glossário que, inclusive, não é pequeno. Eu vou pegar aqui para vocês verem, tá? Ó, ele é basicamente isso aqui, de glossário. E aí, eu obviamente não entendi o que era esse raio de entretecer. Eu entendi que era um golpe, né? Eu acho que ele se defendeu de um golpe, ele fez um golpe ali com a espada, ou com, enfim, com a mão esquerda, na verdade. E aí eu falei, tá, mas eu quero saber qual é esse golpe. Aí eu fui e procurei no glossário. E adivinha? Não tinha. Aí eu falei assim, por que raio um autor bota um glossário, não bota as palavras que a gente não sabe no glossário? Eu falei, vai que isso tá em outra língua, né? Procurei no Google. Achei? Não achei. Aí eu fiquei assim, esse cara inventou isso, né? Ele botou uma palavra que não existe. Enfim, né? Aí eu fico assim, tem necessidade de ter essas palavras tão difíceis? Eis um questionamento. Vamos continuar a nossa análise. Diabinho esperto, Halleck pensou, agora atento aos movimentos de permeio das mãos de Paul. Ele anda praticando e estudando por conta própria. Não é o estilo de Duncan, e certamente não é nada que eu tenha lhe ensinado. Esse pensamento só fez aumentar a tristeza de Halleck. Estou melancólico, pensou, e começou a ficar curioso a respeito de Paul. A imaginar se o menino alguma vez tinha ouvido timidamente seu travesseiro palpitar à noite. Se os desejos fossem peixes, atiraríamos nossas redes ao mar, ele murmurou. Era algo que sua mãe costumava dizer e que ele sempre repetia quando sentia o negror do amanhã se fechar sobre ele. Aí pensou que era um ditado estranho para levar a um planeta que nunca conhecera mares nem peixes. Aí, gente, esse trecho me fez querer rir, porque realmente é meio cômico ele ficar falando de peixe e de mar pra uma galera que não sabe o que é isso, porque no planeta deles não tem.
Então, assim, é isso. Esses são os sentimentos controversos que Duna me traz. Então, assim, essa é uma experiência muito diferente e que eu tô muito animada pra continuar. Então, é isso por hoje. Depois eu volto com mais atualizações. Vamos deixar esse vídeo aqui interessante? Então, vamos lá. Chegou um livro aqui em casa, que é esse querido aqui. Eu sei qual que é, tá? Tem uma diquinha aqui pra vocês. Esse carimbo, que é muito específico. Quem acompanha a autora já sabe qual é o livro. E assim, vou abrir agora com vocês. É uma sequência, né? Uma continuação da série. Eu ainda não li o primeiro livro, mas eu tô muito animada porque eu acho que eu vou adorar a história, simplesmente. Eu conheci a autora na Bienal de São Paulo, né? Pessoalmente, eu já acompanhava o trabalho dela na internet. E na Bienal eu comprei o livro 1, né? O primeiro livro. E aí, acho que vou ter que rasgar um pouquinho mais aqui. E aí eu conheci ela, comprei o primeiro livro, fiquei muito ansiosa com a história, porque eu acho que vai ser um livro, né? Uma série de livros muito boa. Depois vou mostrar aqui pra vocês o primeiro, né? O primeiro volume. Esse aqui é o segundo, veio muito bem embalado. Bem embalado demais, gostei. Veio protegido. Agora tirar esse plástico bolha. Eu pedi pra vir autografado, né, com o meu nome. Então, ela é muito atenciosa e tal. Eu comprei na Shopee. Ela tem uma lojinha lá, então se tiver interesse em conhecer o trabalho dela, conheçam a loja, visitem as redes sociais dela. Ela é um amor, gente, já adianto isso. Ela é muito legal. E o livro é Kael 4, O Suplício. O livro e o marcador. Aqui, gente, ela botou um detalhe belíssimo, que é um carimbo. Ela sempre usa, sabe, os carimbos. Então, o livro vem todo personalizado. Vamos ver. Ai, olha o autógrafo. Ai, maravilhoso, adorei. Gente, a diagramação é muito boa, tá? Bem confortável, não é pequenininha. Enfim, muito bom. Eu não vou ler a sinopse desse porque vai ter spoiler do primeiro. Mas eu vou mostrar o primeiro aqui pra vocês. Esse aqui é o livro 1 dessa saga, Kael 4, O Princípio. Ele tem uma vibe viagens pra outros planetas, então é muito legal, assim, a premissa da história. Eu estou louca pra autora terminar de lançar os outros livros pra eu poder comprar e ler de uma vez só em seguida, como eu gosto. Acho que vai ser um livro muito bom, sabe? Tem tudo que eu gosto aqui, tem um pouco de romance, tem aventura, pelo que eu entendi, e eu vou ler a sinopse dele aqui pra vocês conhecerem um pouco mais dessa história. A reviravolta fez minha cabeça girar. Estava me sentindo presa e sufocada. Não iam fazer isso comigo. Quero justiça mais do que todos. Kael 4 é um planeta habitado por humanos há mais de centenas de anos. A Terra depositou todas as suas esperanças de um futuro melhor nesse projeto, mas perdeu o contato com Kael 4. E nunca mais tiveram notícias desse planeta. Agora, teriam que sobreviver com seus escassos recursos. Isso até Lívia, uma garota de 16 anos, ser resgatada da Terra para esse planeta após ser deixada órfã. Acontece que Agatha, inimiga de guerra de seu falecido pai, estava atrás da quinta pedra que concede poder aos humanos. Apenas ele sabia onde estava e não revelou a localização à filha. Em um impasse sem obter respostas e com expectativa de todos sobre si, a garota tenta lidar com a guerra e as perdas, apesar dos turbilhões de emoções e conflitos internos que sofre. Nesse planeta, Lívia encontrará o amor em um influente e curioso guerreiro. Então, assim, gente, expectativa alta, tá? E agora eu tenho simplesmente os 2 volumes, então, assim, estou super feliz.
Finalmente finalizei o nosso pequeno tijolinho Duna. Eu gostei bastante da leitura, isso eu posso dizer sem dúvidas. Foi uma leitura muito proveitosa. Eu acho que eu demorei mais ou menos um pouco mais de uma semana, assim, pra terminar esse livro, mas é um livro de 700 páginas e apesar dele ser bem pequenininho, a diagramação dele é bem apertada, então a página é totalmente escrita, assim, sabe? Então tem bastante texto, a história é bem densa, tá? Não é uma história muito tranquila, porque a gente tem muito aspecto a ser trabalhado. Esse aqui é o primeiro livro aí de uma primeira trilogia, então a gente tem muito dessa ambientação e a gente conhecer esse novo planeta, né, que é totalmente diferente pra gente. Então a gente tem muita pegada dessa questão da ecologia, dos planos que as pessoas pretendem tomar para transformar a Duna, enfim. Então ele é bastante denso nessa parte, assim, histórica e até ecológica mesmo. A gente tem aqui umas falas ambientalistas, assim. Então, assim, o livro é interessante, acontece bastante coisa, bastante ação. Só que ele é um pouco denso e um pouco pesado em algumas partes, então a leitura não consegue fluir muito bem. Pelo menos foi isso que eu senti. Mas de maneira nenhuma, isso não quer dizer que eu não tenha gostado, tá? Eu acho que faz todo sentido pra história. E eu fiquei no início pensando assim, cara, o nosso protagonista aqui, ele tem uma habilidade super poderosa, né? E eu falei, como será que eles vão trabalhar esse poder? Porque, teoricamente, não deveria haver problemas pra ele. Eu vou falar qual é a habilidade dele, porque isso tá bem no início do livro. Esse aqui também não é, tipo, um livro lançamento, já tem filme, já tem série, então, assim, eu acho que muita gente já conhece a história. E a habilidade do nosso protagonista aqui é ver o futuro. No início, ele começa a ver o futuro aí através de sonhos, mas essa habilidade vai tomando poder ao decorrer da história. Então, ele vai tendo mais controle dessa habilidade. Só que a habilidade dele não é uma habilidade concreta. Ele vê um futuro e ele vê o passado, assim, mas de maneiras muito multifacetadas. Então, por exemplo, tem aqui um momento em que ele é solicitado para um combate. E aí, ou ele matava ou ele morria. E ele falou assim, eu vejo muitas alternativas, mas mesmo assim, eu não consigo saber o que vai acontecer, porque nesse momento aqui, até o mínimo movimento pode mudar o futuro. Então, apesar dele ter essa habilidade, a gente conhecer muito do que vai acontecer, é uma surpresa o caminho que se é tomado, até porque a gente não sabe os planos dele. Ele é bem inteligente, tá? Uma situação que eu posso confirmar isso aqui em certo momento aqui, já ainda no início do livro, mas ele já estava no planeta desértico. Ele fala assim, mãe, Jéssica, né, a mãe dele, por que será, ele faz meio que uma pergunta retórica, tá? Por que será que o céu de Arrakis não é vigiado pelos satélites? E lá na frente, né, umas páginas depois, alguns capítulos depois, aliás, a mãe dele tem essa resposta e ela fica assim, o Paul pensou nisso há muito tempo, né? Ele sacou que tinha essa jogada aí. Então a gente vê ele sendo inteligente, então ele não depende somente da habilidade dele. Ele é um protagonista inteligente e é proativo, ele pensa e ele planeja, então assim, é um protagonista que eu gosto, tá? Eu confesso que eu não sou muito fã desses protagonistas que são meio tapadas, não. A gente tem um pouquinho de romance, assim, aqui nesse livro, mas não é o foco. Isso é um pano de fundo, sabe? Isso é uma história dentro da história, sabe? Não é o romance, mas a gente tem um pouquinho de, assim, né, de momentos, assim, de carinho e tudo mais. Então, é um livro que não sei se é para as pessoas que gostam de romance, mas tem um pouquinho aqui pra dar aquela, né, assim, aliviada na situação, né? Pra não deixar o negócio também muito pesado. E dar esses momentos, né, esses capítulos, assim, mais tranquilos de se ler. Mas já digo que o romance não é o foco, tá muito longe disso aqui. E, no geral, é isso. Foi um livro que eu gostei muito. O próximo livro é Messias de Duna, que ele tá aqui. Esse livro aqui, ele tem 280 páginas, então ele é bem fininho. Graças a Deus, porque depois de ler esse tijolo, eu preciso de uma coisa mais rápida, né? Eu preciso acabar um livro mais rápido. Porque apesar de Duna ter sido um livro que eu estava gostando da leitura, eu demorava muito a acabar, eu demorava a chegar nos capítulos, e eu li, eu tava, meu Deus, na página 500 ainda, eu já tinha lido muito,
E assim, não acabava. Então eu ficava com essa saudade de finalizar um livro. Então acho que isso aqui vai servir porque eu acho que eu vou começar ele hoje ainda. Eu terminei Duna ontem à noite. Eu acho que eu vou começar ele hoje já pra continuar no ritmo da história. E eu pretendo acabar ele em menos de uma semana, pra eu ter a sensação de acabei um livro, sabe? Tô com expectativa. Em Duna a gente finaliza uma parte da história, a gente resolve um problema. Mas no começo do livro a gente sente que é muito mais do que esse problema mais urgente. Tem outras coisas que vão acontecer. E eu acho que essa parte dessas coisas que ainda vão acontecer são ainda mais importantes do que o final de Duna, assim, sabe? No que ficou resolvido em Duna. Foi o final, assim, fechadinho e tal, mas aqui eu acho que a gente vai ter essa continuidade, a gente vai ter esses outros problemas aparecendo e sendo resolvidos. Então eu estou com muita expectativa e espero gostar desse queridinho aqui. Vamos abrir uma caixinha comigo? Pois bem, já adianto, gente, que não é livro não, tá? Mas é uma coisa tão boa quanto. Porque é um item pra estante, sabe? Tipo um enfeite de estante. Só que é de uma criaturinha que eu sou simplesmente apaixonada. Eu amo, desde que eu li Trono de Vidro, eu sou fissurada por essas criaturas por conta do Abraxas. Então vocês já devem saber o que é, né, que tá aqui. Juro, gente, tá tão levinho que parece que não tinha nada. Muito leve, me surpreendeu, pensei que seria um pouquinho mais pesado, mas não tem problema. Muito bem embalado. Eu comprei na Shopee. Eu tava procurando, né, um enfeitezinho desse, e aí eu vi esse, eu achei tão bonitinho, falei, vamos lá. Comprei, chegou. Nossa, ainda é menorzinho, né? Então, tipo assim, é bem prestante mesmo, sabe? Não é nada gigantesco, mas eu sabia que ia ser desse tamanho. E ele vai ficar do ladinho dos meus livros de Trono de Vidro. Só que eu tenho consciência de que ele não vai ser parecido com o Abraxas. Eu tenho, né, essa ciência. Porque ele é inspirado em Game of Thrones. Então ele é tipo o dragão da Daenerys. Então você já sabe o que é, né, gente? É um dragãozinho. Vou abrir ele aqui. Olha só. Gente, eu não entendi de abrir, eu tô apaixonada. Ai, que lindo! Que lindo. Ah, não. Para. Olha isso aqui. Que lindo! Que lindo, gente. É o Drogon, né? Vermelho e preto. Mas ele vai ficar do ladinho de Trono de Vidro, porque eu não tenho os livros de Game of Thrones. Provavelmente não vou ter até lançar a série inteira, né? Então, olha que lindo! Gente, os detalhes. Os detalhes são tão perfeitinhos. Ai, adorei. E é isso, gente. Vim aqui só abrir com vocês porque eu estava muito animada pra isso chegar. Muito. Porque é tão lindo e é tão levinho. Ai, adorei. Olha, não foi... Olha só, pelo tamanho, não foi barato, não. Pelo tamanho dele, sabe? Porque, né, olha, o tamanho da minha mão, assim. E ele custou R$60. Então, assim, não foi barato. Mas pelos detalhes, pelo trabalho, olha só as costas do dragão, gente, com as espinhas, os espinhos, né? Olha só, muito bem feito. Então, valeu a pena. Estou super feliz com a minha compra. Terminei Messias de Duna. E eu posso dizer com certeza que eu, pelo menos, achei esse livro aqui melhor do que o primeiro. Por quê? Ele, com as suas 280 páginas, ele conseguiu fazer uma coisa que o primeiro, com as suas 700 e poucas, não conseguiu, que foi me fazer chorar. Nas últimas, sei lá, 10, 8, 5 páginas, eu tava assim,
passando uma página, enxugando uma lágrima, passando uma página, enxugando uma lágrima. Porque o final aqui é muito triste, simplesmente é triste o final desse livro. Ai, mas é um final que a gente não espera. Mentira, a gente espera esse final sim. Inclusive, eu esperei esse final lá no primeiro. E quando não aconteceu no primeiro livro esse final aqui, eu falei, não vai acontecer mais, não é esse o rumo da história. Eu tô vendo. Me põe esse livro aqui pra empurrar esse final. E eu fico assim, Deus, por quê, né? Mas eu acho que assim, faz sentido. Não é um final desconexo, nada a ver, não. Faz sentido com a história, só que é triste. E me pegou muito, então eu acho que esse aqui é com certeza melhor que o primeiro. E eu terminei de ler ele ontem, né? À noite, já um pouquinho tarde. E aí vim aqui hoje de manhã conversar com vocês sobre ele e falar que eu já vou iniciar o próximo dessa saga de livros, que é Filhos de Duna, esse aqui. Ah, e aí eu tenho uma notícia um pouquinho desagradável pra dar sobre ele, tá? Por quê? Eu comprei esse box aqui ano passado na Amazon. E aí, quando eu folheei o livro, eu falei, tá tudo ok. Veio tudo certo. Só que aí hoje eu peguei ele, pra deixar ele separado, e eu vi uma coisa. Ele veio com uma folha rasgada. Simplesmente, olha só. Tem essa parte aqui rasgada. E se fosse, tipo assim, só o rasgado, eu colava. Beleza, eu colava pra eu conseguir ler. Só que além de estar rasgado, essa página aqui não tem letra nenhuma, não é escrita de nenhum lado. Então, eu não vou conseguir ler a página 579, 580. E já é assim, finalzinho do livro, né? O livro só tem isso aqui, né? No final. A partir dessa página rasgada. Então, eu só espero que não seja uma página, que me impeça de perceber os detalhes desse final aqui. Mas assim, espero que não, e acho que vai estar tudo certo também. Eu acho que uma página só não vai, né, estragar a minha experiência de leitura, não. Mas infelizmente, né, veio com esse pequeno defeito, que não é tão pequeno assim. Mas agora, né, um ano depois de ter comprado, não tenho mais o que fazer. Se eu tivesse visto no momento que chegou, né, eu teria pedido troca, enfim, eu tinha procurado algum recurso. Só que todo esse tempo depois, eu acho que já fica difícil. Eu já li alguns livros antes dele, então, tipo assim, né, não teria como trocar o box, não sei se teria como trocar ele. Então, eu vou ter que ler assim mesmo. Mas eu achei essa capa aqui muito bonita, tá? Assim, comparada com Messias de Duna, que eu acho essa capa... Esse olho aqui, nada a ver, gente. Meu Deus, o que é isso? Eu acho esse aqui bem mais bonito, assim, sabe? Um tom mais de deserto e tal. Então, muito mais bonito. Tem as suas 500 e poucas páginas, eu acho, esse aqui. Pelo que eu vi, 600, não sei. Alguma coisa assim, mas já é a média de páginas que vai seguir os restantes dos outros 3 livros pra finalizar. Então, é isso. E vamos ver o que me reserva Filhos de Duna. Estou com expectativa alta, assim. Eu acho que essa série, Messias de Duna, me mostrou isso, né? Eu li ele, assim, por mais que ele seja um livro pequeno, eu li, tipo, em 3 dias, né? Sendo que um dia eu quase não li. Então, eu considero ele lido em 2 dias. Por mais que ele seja pequeno, então isso claro que ajuda, eu já estava no ritmo da leitura, porque o linguajar, a forma de escrita é igual ao do primeiro, né? A série, ela tem essa característica e eu já estava no ritmo. Então, ler, eu acho que essa série em sequência é um fator positivo, sabe? Pra gente conseguir ler com mais rapidez, porque a gente já tá acostumado com a história e com tudo mais. Então, vamos ver o que eu vou achar do próximo livro. Vamos abrir uma caixinha comigo. Vocês já devem ter percebido aí, né, de acordo com o vlog de janeiro que saiu, que assim, sempre tá chegando alguns livrinhos aqui, porque quando eu encontro um preço bom, eu aproveito. E dessa vez não é diferente. Chegou aqui mais um livrinho. Essa aqui não é uma compra recente, eu comprei esse livro em novembro, numa pré-venda. Só que logo assim que eu comprei, a editora entrou em contato falando que haveria um atraso na entrega por conta de recesso de gráfica e tudo mais. Então, assim, chegou só agora, vamos abrir neste momento. Então, vamos lá.
Oh! Bem apertadinho. Gente, calma aí. Como assim? Gente, calma, vamos abrir. Ah, o primeiro brinde, né? O primeiro brinde, como ele estava previsto para chegar antes do Natal, eles mandaram um brindezinho de Natal, que é esse daqui pra gente colocar na árvore. Olha que fofo. Vai ficar pro meu Natal de 2025. Gente, eu sempre me perco, 2020 e 2025, enfim. Que sua arte brilhe tão eterna quanto as luzes de Natal. Clarissa, que é a nossa protagonista vilã desse livro. Como houve o atraso, eles falaram que eles iriam mandar um brinde extra. E eu tô assim, qual será esse brinde? Esse aqui é a cartela de adesivos, olha só que lindo. Vai ficar no meu... Ai, meu Deus, esqueci o nome. Ah, caderno de leituras. Olha só, belíssimo. Gente, ainda tô encantada com essa cartela aqui. Ah, A Sociedade das Ilhas Submersas, que é o livro, já falei. Tragédia poética. A arte é vida, mas também é destruição. Astroleto. Olha só. Belíssimo, gente. Vai ir pro meu caderno de leituras com certeza quando eu fizer essa leitura e escrever lá o que eu achei, né, no meu caderno. Temos também esse folheto aqui, que é tipo um pôster, né? Sobre o livro. Depois eu vou ler com calma, mas muito bonito. E esse é o livro. A Sociedade das Ilhas Submersas, da Laís Napoli. Eu já li um livro dessa autora, só que eu li Entre Ponteiros e Eclipses, que é uma romantasia e bem cozy, mas também com os temas aí políticos que eu gostei bastante. Eu li ano passado. Esse aqui é um livro numa vibe totalmente diferente, porque ele é Dark Academia, então assim, é uma vibe totalmente diferente. A protagonista aqui é uma protagonista vilã, então assim, tô muito ansiosa pra ler esse queridinho aqui. Então vamos abrir. Uma coisa interessante quando eu li Ponteiros e Eclipse, eu adorei a edição, porque é uma edição muito caprichada, a de Ponteiros e Eclipse. É um dos livros mais bonitos que eu tenho na minha estante. Ele não é capa dura, mas assim, a edição dele por dentro, os inícios de capítulo são assim maravilhosos. E eu tô ansiosa pra saber como esse daqui. Ai, também, gente, início de capítulo aqui. Olha só que bonito. A letrinha, né, da Qualis é bem normal. A divisão dos capítulos é uma coroa muito bonitinha. E veio também o marcador, o marca-página aqui, muito belo. Gente, esse é o livrinho que eu comprei, tô muito ansiosa pra ler. Ele tem algumas páginas, tá, assim, um livro médio, ele tem 245 páginas, é um livro assim médio. Não é grande, mas também não é pequenininho, então ansiosa por essa leitura. E aí, eu falei, né, que a Qualis, por conta desse atraso, eles falaram que iriam mandar um brinde, né, um brinde aí pra compensar. E aí chegou esse aqui, ó, O Cidadão de Bem, do Maurício Gomes. Enfim, é um livro de autoajuda? Não sei, gente. E aí, por isso que eu fiquei com aquela cara quando eu abri, porque eu vi 2 livros, eu falei, como assim? 2 livros? Só que eu tinha feito, quando eu comprei A Sociedade das Ilhas Submersas, até vou lembrar o nome, vai ser difícil. Eu comprei também O Sonho da Borboleta, que eu inclusive já li, tá no vlog de leitura de janeiro, pra quem quer saber a minha opinião. Eu comprei os 2 juntos, foi uma compra só. E aí chegou primeiro o Sonho da Borboleta, né? Porque o da Sociedade das Ilhas Submersas só não tinha chegado por conta daquele atraso da gráfica. E aí eu falei, gente, será que eles mandaram o Sonho da Borboleta de novo? Mas não, é um outro livro. E eu vi que não é um livro de autoajuda não, tá? Não é não. Ó, O Cidadão de Bem. Não é um livro de autoajuda, gente. É um livro de ficção mesmo. Então, assim... E ele é do Maurício. Deixa eu mostrar o Maurício pra vocês. Ele é um livro nacional, né? A Qualis sempre
publica, né, autores nacionais, então esse livro é nacional também. E eu tava folheando e eu vi que não é um livro de autoajuda. Maurício Gomes tem livros publicados em 8 países e foi finalista do Prêmio Jabuti em 2016. Com Surpreendente, O Cidadão de Bem é seu 8º romance, o segundo pela Qualis, que já publicou Ainda Não Te Disse Nada. Gente, nossa, que cheiro diferente desse livro. Ai, um cheiro diferente. Tem cheiro de papel, não? Cheiroso, gostei. Enfim, é um romance e gostei. Que foi um brindão da editora. Eu não pensei que eles iam mandar um livro de brinde, né? Porque com o atraso da Sociedade das Ilhas Submersas, eu sabia que havia um brinde. Então eu pensei assim, deve vir outra cartela de adesivo. Enfim, só que não, gente, veio um livro. Finalmente posso dizer que eu concluí a primeira trilogia de Duna. Com essa informação, eu queria dizer que a minha TBR de fevereiro não vai ser cumprida, tá? Porque eu simplesmente estou levando muito tempo pra ler essa série de Duna e eu vou ler ela até o final do mês, então eu não vou conseguir ler os outros livros que eu me propus a ler, mas vale a pena conferir se você, por método de curiosidade, né, pra vocês verem o que eu queria ler, então eu vou deixar no card esse vídeo de TBR pra vocês darem uma olhada, mas já adianto que esse mês, gente, vai ser só Duna. Então o vlog de fevereiro, overdose de Duna, beleza? Dito isso, que série diferente. É isso que eu tenho pra dizer. Que livros diferentes, que história diferente. Até pra uma distopia, ele é muito louco, é muito doido. Aqui nesse livro nós temos uma quebra de expectativa que realmente quebrou a minha expectativa. E pra explicar sobre ela, eu vou precisar dar um pequeno spoiler. Então, se você ainda não leu Duna e você tem interesse, eu te aconselho a pular pra esse time do vídeo, que é onde o spoiler vai ter acabado. E aí você vai conseguir continuar vendo o vídeo sem problema, beleza? Qual foi essa quebra de expectativa? No primeiro e no segundo livro, nós vemos o Paul Atreides, que é o nosso primeiro protagonista, lutando contra um propósito terrível. E quando eu terminei o primeiro livro, eu pensei que eu tinha entendido o que era esse propósito terrível. Só que eu não podia estar mais enganada, não era nada que eu estava pensando. E aí a gente vê o Paul sacrificando tudo que ele ama, tudo que ele pode, sacrificando a si mesmo para não cumprir esse propósito. E aqui nesse terceiro livro nós temos os filhos do Paul. E o filho dele, o homem, né, o filho homem dele, simplesmente aceita o propósito e vai cumprir. Eu fiquei assim, cara, como assim? Você tá me fazendo de palhaça? O autor me fez de palhaça, eu tô aqui doida pra saber o que vai acontecer. Então, assim, é isso. Eu fiquei achando um negócio muito doido ele ter feito isso, sabe? Tipo, e a trajetória do Paul, que, tipo, sabe? Lutou pra não cumprir isso, pra não seguir esse caminho. Aí vem o filho dele e fala, não, eu vou seguir sim. Tô nem aí. Aí eu fiquei, nossa, que doideira. Mas tudo isso deixa o livro muito interessante. Eu fico ainda mais curiosa pra ler os outros livros. Enquanto eu estava lendo, eu dei uma pesquisada sobre Duna e eu descobri que existem mais ou menos 30 livros nesse universo. Nós temos os 6 livros, que é uma sequência, entre aspas, do primeiro até o terceiro é uma sequência, e aí do quarto até o sexto é outra sequência, sendo que o Frank, que é o nosso idealizador e escritor de Duna, ele faleceu antes de dar finalização a essa série. Então, essa segunda trilogia teria ainda mais um livro, que na verdade viraram 2 livros, que foi finalizado, né, escrito e finalizado pelo filho do autor original. Eu não sei se essa finalização
está já traduzida para o português, mas de qualquer forma eu não sei se eu vou ler. Eu vou ler só os livros que vieram nesse box, que são os 6, escritos pelo Frank. E eu espero que o último livro ele tenha uma finalização satisfatória para não ficar com a pulga atrás da orelha. Apesar de que eu não sinto que isso aconteça nesses livros aqui. O livro acaba e ele acaba muito bem acabado, sabe? Ele não te deixa com dúvidas de nada. Você, com tudo que é apresentado e explicado, você entende muito bem. Claro que existem muitos elementos, então quanto mais você vai avançando na série, mais coisas você vai entendendo. Um exemplo disso são os pilotos da guilda, que é tipo uma instituição que realiza as viagens espaciais. E esses pilotos, eles são citados no livro 1. E aí eu imaginava uma coisa desses pilotos, só que no livro 2 aparece um piloto mais ativamente na história, né, na trama. E eu entendo que ele é uma figura completamente diferente do que eu imaginava, fisicamente, sabe? Esses pilotos, eles precisam do Melas, que é a especiaria que existe em Duna, em Arrakis, planeta desértico, para ter visões e descobrir o melhor caminho entre as estrelas para se viajar de um planeta a outro. Então, eles vivem tipo em uma redoma de vidro. E eles têm um corpo meio humanoide, sabe? Não exatamente humano. Eles têm, tipo, diferenças no corpo físico deles. Então, quanto mais você vai avançando, mais coisas você vai descobrindo. Então, isso é uma coisa interessante. Mas você não necessariamente fica com dúvidas pra necessariamente querer ler o próximo livro. Mas, ler em sequência esse livro aqui, né, essa série, está sendo muito bom pra mim. Porque eu já consigo ter um ritmo de leitura, sabe? Eu já conheço a escrita do autor, eu já sei como o livro funciona, então é uma coisa muito linear pra mim. Eu consigo manter um bom ritmo lendo em sequência e a história, né, fica fresca na minha mente, então eu não tenho muitas dúvidas. Eu terminei esse livro e ele tá simplesmente cheio de marcações. No início, eu estava, como sempre, lendo e passando os cortes que eu acho interessantes pro Scooby. Inclusive, se você ainda não me segue no Scooby, procura lá Estante de Fantasia, que você vai ficar por dentro de todos os livros que eu tô lendo. E desses livros, quais são os melhores cortes interessantes, cortes importantes, enfim. Então, é isso. Eu tava fazendo assim, só que isso estava quebrando o meu ritmo de leitura com esse livro em específico. E aí eu resolvi ler ele todo e depois passar as marcações e espero passar ainda hoje essas marcações. Então, o pessoal vai estar atualizado lá das melhores frases desse livro aqui. E eu comecei ontem mesmo Imperador Deus de Duna. Eu tô bem no início, mas eu estipulei uma meta que é 150 páginas por dia para eu conseguir ler essa segunda trilogia de Duna até o último dia do mês, até dia 28. Então, vamos ver se eu vou conseguir. Espero conseguir e espero vir em breve trazer atualizações sobre o que eu tô achando desse livro aqui. Mas ele já começou com aventura, tá? Então eu gostei. Eu não sei se é tipo só o início, ou se ele vai ter toda essa vibe de aventura, mas ele já começou com uma cena bem diferente, que eu confesso que gostei. Então, apesar do pessoal falar que a primeira trilogia é melhor do que a segunda pra mim começou muito bem. Então, assim, temos que ver como vai ser. Adivinha o que chegou aqui em casa? Exatamente, 2 livrinhos e eu vou abrir eles agora com vocês. São 2 nacionais, tá? Chegou até bem rápido, então vou abrir neste momento. Agora tirar do plástico. O primeiro livro é Purgação, da Elita. Ai, gente, caiu acho que os marcadores. Ela mandou vários marcadores, todos dos livros dela. O primeiro que eu vou mostrar, esse aqui, que é belíssimo. Olha só o efeito. É do livro Purgação, que foi o que eu adquiri. Esse aqui já é um outro mais normalzinho, né? Os outros atrás eles são iguais, só muda mesmo o estilo. Quem eu escolhi para ficar? Inesquecível, Pangeia, 137.
Esses foram todos os marcadores que veio, todos muito lindos. Eu estou apaixonada nesse daqui, gente. Perfeito pra mim. Lindo demais. Não para por aí não, veio mais coisas. Deixa eu pegar aqui. Tem mais marcador ainda. Esse do livro Paralelos. Esses dois aqui da série Cativos. Pangeia e Nibiru. Isso mesmo, Nibiru. É uma série, gente, eu fiquei bem interessada nessa série aqui. Quando eu tiver a série completinha, já provavelmente eu vou adquirir. Então agora sim, acabou todos os marcadores, tá? Esse livro tem 155 páginas, então é bem curtinho. Gente, que capa linda, maravilhosa, eu tô apaixonada. Muito cheiroso também. E a letra é magnífica, tá? Porque é muito espaçada, olha só. Muito boa, gostei bastante. Vamos abrir o outro livro, tirar do plástico aqui, com muito cuidado, gente. Um monte de medo da tesoura pegar no lugar errado, sabe? Mas deu tudo certo. Eu escolhi duas distopias, tá? Porque eu estou na minha vibe de distopia. Gente, veio mais marcador, coisa linda. Calma aí. Gente, veio muito brinde, muito. Deixa eu organizar aqui pra mostrar pra vocês. O primeiro marcador que eu vou mostrar é esse aqui da Cypher, muito bonito. Tem esse aqui que é perfeito, escrito narradores. Gente, maravilhoso. Esse é o do livro, com a frase aqui atrás de vermelhinho, muito bonito também, adorei. Adoro quando os livros vêm com marcadores, gente. Esse aqui é de alguns personagens, pelo que eu entendi. Do livro Tudo Isso Que Eu Fiz Para Você. Olha que coisa maravilhosa, adorei. E aqui tem os QR Codes com as redes da escritora. Veio um cardzinho de paralelos, olha que fofo, gente, adorei. E também um do Inesquecível, do livro dela. Gente, essa capa é tão bonita. E dois batentes de porta. Um é Não Perturbe, Estou Lendo, e o outro Vamos Ler Juntos. Adorei, vou botar na porta do meu quarto. Brindes mostrados, agora vamos ver os livros, né? Que é Purgação e Há um Momento em que Todos os Fios se Entrelaçam. Gente, eu tenho que ler porque o título é grande, então título grande é difícil de pronunciar. Esse aqui é um pouquinho menorzinho, ó. Ele é um pouquinho menorzinho, mas ele parece ter mais páginas. Vamos ver quantas páginas ele tem. Então é a edição que é um pouquinho mais dura. É a edição que é um pouquinho mais consistente. Ele tem... Ele é até menor, tá? Ele tem 123 páginas, mas aqui as letras são mais juntinhas do que no outro, tá? Mas nada que atrapalhe a leitura, não. Muito bonito. E agora, do que falam esses dois livros, né? Vamos começar com Purgação. Aqui, basicamente, nós temos uma protagonista que vive no planeta onde o satélite natural caiu. A Lua simplesmente caiu. E eles fizeram um satélite artificial. E aí as pessoas estão mudando, sabe? Isso está influenciando na vida das pessoas. A nossa protagonista vai procurar uma vidente à procura de respostas aí da sua vida amorosa, mas vai encontrar aí outras respostas que ela não estava esperando. E aí começa toda a trama do livro. Eu tô muito empolgada para ler essa história, porque parece ser muito interessante. É um livro bem curtinho, então assim, acho que vai fluir super bem. E o que fala esse queridinho aqui, que simplesmente tem uma edição maravilhosa, gente. Os detalhes de início de capítulo dele é simplesmente incrível. Olha isso aqui. Achei tão fofo essas listas, sabe? Combinou tanto. E olha atrás do livro como é belo. Basicamente aqui, a natureza está se rebelando contra a humanidade, é isso. A humanidade já passou aí pelas suas piores fases, mas agora a natureza tá assim. E aí, querido, tudo bom? Então, parece ser um livro bem interessante, assim, tô animada pra ler. Por mais que eu acho que eu vou ler Purgação primeiro. Esse aqui, mas é bem belo. E esses foram os dois livrinhos que chegaram aqui em casa. Se vocês ainda não conhecem a Elita, ela é uma autora nacional, ela lança livro independente, ela também lança livros em algumas editoras. Então, se você tá curioso, quer conhecer mais sobre esses livros, ou quer conhecer um pouco mais do trabalho da autora, procure ela nas redes sociais. Eu conheci os livros dela pelo Instagram, então é uma boa ponte, né, pra gente conversar e tudo mais. E eu acho que vão ser boas leituras, então se você quer ler um pouquinho mais de nacional esse ano, eu acho que esses livros é um bom início aí, sabe? Então
procurem a Elita, conheçam o trabalho dela e quem sabe, né, adquiram algum dos livros pra gente ler aí durante o ano. Então eu finalizo o vlog por aqui. Muito obrigada por ter assistido. Fiquem de olho aqui no canal, porque em breve vai sair o vídeo lendo a segunda trilogia de Duna. Então vocês podem ver que o livro tá aqui, né, paradinho. Ele ainda tá no início, eu não tô nem 50%. Mas eu pretendo muito em breve retomar essa leitura e ler o terceiro livro e trazer aqui minha opinião, as minhas impressões sobre o que eu achei dessa segunda trilogia. Já adianto que é bem diferente da primeira, mas fiquem ligadinhos porque em breve vai sair. Não posso dizer data, mas é uma trilogia, né, essa segunda trilogia, ela tá no meu radar pra ser lida em breve. Então é isso, nos vemos no próximo vídeo e tchau, leitores!